o TSE, que é um puxadinho do STF. Censurava-se tudo que era criticado o Lula, não podia dizer que o Lula era condenado, não podia dizer que o Lula era amigo de ditadores, não podia dizer que o Lula era a favor do aborto. Bolsonaro era censurado de maneira sistemática, não podia usar a imagem do 7 de setembro, não podia usar a imagem da Michelle, do discurso da ONU. Uma coisa completamente absurda. Eu disse, à época, né, que havia censura no Brasil, meu Twitter foi removido durante 3 meses. Ou seja, o que houve, não é nem isso, mas foi um esboço da tentativa de contragolpe, que o golpe foi dado intrinsecamente dentro do STF. Tirou um bandido da cadeia, um condenado da cadeia, fez campanha para esse condenado, censurou o outro lado, e era essa a reivindicação de liberdade e de democracia e de republicanismo. Agora, é extremamente insensível e até um tanto quanto monstruoso da sua parte, Gustavo, você justificar e dizer que foi brando, prisões de uma senhora que foi libertada agora para fazer e cumprir prisão domiciliar, 73 anos com um andador. Cadê o fuzil? Cadê a metralhadora dessa mulher, cara? O Clériston, que passou em frente à Praça dos Três Poderes, morreu na cadeia. 1 ano, sem sentença, sem julgamento, sem nada, como um bicho. Era um homem que sofria de diabetes e diversas comorbidades. O senhor Alexandre de Moraes, até o Paulo Gonet, que é cupincha do STF, preconizou a soltura desse homem e foi deixado lá a própria míngua. Estou dando 2 exemplos, mas tem inúmeros exemplos. Você está dizendo que senhoras com bíblias e rosários e batom na mão eram golpistas? Estavam articulando um golpe articulado? No fim das contas, você está endossando exatamente essa ditadura do judiciário. Para que essa ditadura seja dirimida, é preciso ter impeachment. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma. É preciso ter criminalização de um homem como Alexandre de Moraes, que recebeu uma lei Magnitsky para violadores de direitos humanos. Um homem internacionalmente reconhecido como um tirano, violador de direitos humanos, perseguidor, censurador, que eventualmente censura e limita até empresas americanas. É totalmente diferente você falar da empresa chinesa lá que fazia espionagem nos Estados Unidos, e essa, em que ele censura anistiados, que ele persegue anistiados, que ele quer que exilados e asilados lá nos Estados Unidos sejam presos simplesmente por crime de palavras. Você está subrepticiamente endossando a ditadura, a tirania, a mais pérfida e imunda ditadura que o Brasil já passou, que é a ditadura do senhor Alexandre de Moraes e demais membros do Supremo Tribunal Inquisitorial. Machado, 5ª pergunta, 2 minutos. Se quiser comentar a réplica do Adriles, fica à vontade. Perfeito. Bem, com relação a todos do 8 de janeiro, todos, eu digo assim, ô coitados, que peninha. Isso é desumano. Né? Fico feliz, assim, sofram, fico feliz. Podem avaliar como quiserem. Não faça isso, cara. Sério. Adoro. Não faço nenhum draminha. Fico muito feliz. Esse acorda até mais. Você tá aplaudindo tortura. Tô te interrompendo mesmo. Agora eu tô te interrompendo. Porque é absurdo o que você tá dizendo. Isso é de um cinismo. Você tá vendo uma pessoa sendo torturada, você tá vendo uma pessoa sendo morta, você tá sendo uma senhora de 73 anos com um andador saindo da cadeia e você faz essa cara de cínico? Tenha vergonha na cara, rapaz. Tenha caráter. Eu nunca zombei de pessoas torturadas pela ditadura de 64. O que você tá fazendo é zombar de senhoras com bíblias e batons na mão que urinavam nas calças quando via Alexandre de Moraes. Você está fazendo preconização de censura, preconização de tortura, preconização de morte. Para com isso, tenha caráter. Calma, Adriles. Ué, mas isso é um absurdo que você fez. Vai zerar meu tempo? Vai zerar. Tempo. Se quiser usar também para falar aí a fala do Adriles aí, fica à vontade. Com relação às pessoas lá do 8 de janeiro, eu digo, coitado, que peninha, tô com dó. Acorda até mais feliz. Fico satisfeito. Com relação ao draminha, né? Os Estados Unidos como árbitro do mundo, a Arábia Saudita, óbvio que ele não ia comentar, né? E a Arábia Saudita é só um exemplo, tem algumas dezenas, na verdade. Porque a Arábia Saudita é um tipo de ausência de liberdade que faz Venezuela, Irã e o que quer que seja parecer o paraíso na Terra, realmente, né? Porque é a ausência absoluta, literalmente absoluta. É a repressão escarrada, né? E, inclusive, deixa muito claro em reação ao teatrinho, né? Você faz essa indignação toda com relação à população da Arábia Saudita, que os Estados Unidos avaliza, que o governo está ligado,
Com a OPEP, eles definem os preços do petróleo, não é isso? Tem bases militares lá para poder atacar o Irã, né? Não vai rolar esse corte não, Adriles. Infelizmente, não vai sensibilizar as pessoas, não. Mas eu vou fazer a pergunta aqui que eu sempre faço, na verdade. Essa pergunta, se alguém analisar os meus debates, o Gustavo sempre pergunta isso. Eu vou perguntar em todas as vezes que eu debater com alguém da direita, porque eles nunca sabem responder. A pergunta é, o Brasil tem 30 anos que o Estado, do ponto de vista de serviços públicos, de servidores e tudo mais, cai de maneira desenfreada. É assim as despesas pessoais da União, que caiu mais da metade. É assim as empresas estatais de todos os setores, 4 mil a menos nos últimos 20 anos. É assim em todo o critério que você pegar. O Brasil, então, se a questão fosse o tamanho do Estado, a quantidade de gastos com serviços, com servidor, em áreas essenciais, era para estar melhorando desde os anos 90. Pelo menos alguma melhorazinha, pô, não é possível. Por que não vai ter alguma melhorazinha? Então a pergunta é essa. Por que o Brasil não está melhorando há 30 anos, embora há 30 anos há uma redução total do Estado do ponto de vista dos gastos de aplicação em todas as áreas básicas, segundo qualquer critério que você considerar? Gustavo, existe uma diferença pontual entre um princípio de você estabelecer uma guerra geopolítica, por exemplo, em que você vai atacar o Irã, vai atacar a Venezuela e não vai atacar a Arábia Saudita, que também é uma ditadura, concordo contigo. Agora, existe uma diferença moral entre você aplaudir pessoas mortas, perseguidas, censuradas e torturadas e você não fazer isso. Eu nunca aplaudi na vida uma pessoa que tenha sido torturada. Eu nunca aplaudi na vida uma pessoa que tenha sido morta pela ação ou pela omissão de um agente de Estado. Você acabou de fazer isso aqui nesse programa. Hediondo da sua parte o que você fez, tá? Então, eventualmente, eu acho que é isso que difere um princípio de uma direita liberal e democrática de uma esquerda, sobretudo uma esquerda trotskista. Trotsky era tão monstruoso quanto Stalin. Stalin simplesmente foi mais esperto que o Trotsky, que foi um banana do ponto de vista de organização, de fato, e foi assassinado pelo Stalin. A política esquerdista essencial está incrustada no tipo de fala que você tem, no cinismo que você tem quando você zomba de pessoas que foram mortas, massacradas, perseguidas, censuradas, arruinadas. E o seu sorriso de agora, o seu sorriso de ironia, de deboche, é exatamente o sorriso de um Leon Trotsky, de um Joseph Stalin, de um Vladimir Lenin, que falava que você pode cooptar, entrar no meio da burguesia, entrar no meio do capitalismo para promover aquilo que o Trotsky chamava de revolução permanente. Vocês não querem exatamente um bem-estar social. Vocês querem uma revolução em nome de uma utopia do possível. E a história do socialismo é a história de mortes, de tortura. É uma história, mal comparando, parecida com a ditadura judiciária, porque o Alexandre de Moraes não é um stalinista, não é um trotskista, ele é um oportunista, que usa do senso de oportunidade para exatamente cometer barbaridades, atrocidades, perseguições e monstruosidades. Todas essas que você riu, que você zombou de pessoas mortas aqui, se você zombou de pessoas torturadas aqui, nesse programa, nessa hora. Em relação ao crescimento do país, a questão é novamente muito simples, eu vou te responder de maneira até lacônica. Eu acho que, eventualmente, essa diminuição do funcionário público, eu já vi você fazendo essa pergunta várias vezes, é completamente banal. Não quer dizer que a falta de funcionários públicos quer dizer um Estado menos inchado. O Estado brasileiro é mais inchado pelo número ineficiente de ministérios completamente